Uma pesquisa divulgada no final do ano pelo governo do estado aponta que a prevenção de transtornos mentais pode evitar repetência e evasão escolar. Essa pesquisa foi conduzida por cientistas brasileiros e britânicos e envolveu mais de 2.500 famílias com estudantes entre 6 e 14 anos de idade. Esses dados foram obtidos por meio do Estudo Brasileiro de Transtornos Psiquiátricos na Infância e é o tema hoje do nosso programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru em formato virtual, recebendo mais uma vez para explicar para a gente um pouco aí desse cenário emocional e psicológico enfrentado pelos alunos, especialmente nesses momentos aí durante a pandemia, a psicóloga clínica Fabiana Antonelli. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Obrigada a você, Lidiane, obrigada pelo convite. Vamos aí conversar sobre esse assunto tão importante para as nossas crianças, adolescentes, principalmente pós-pandemia. Estamos ainda, num período complicado, mas principalmente depois desse período longo aí que passamos as nossas crianças longe da escola. Uhum. De forma imediata, qual é o impacto dos transtornos mentais ou problemas psicológicos na produtividade escolar? É uma questão que precisa ser olhada com carinho, com cuidado e trabalhada, porque uma criança com transtornos mentais, com qualquer questão, com qualquer problemática, ela não tem condições de aprender, ela não tem condições de acompanhar, ela não tem condições de se concentrar, durante a aula e fixar algum conteúdo. A criança está voltada para a problemática dela, então fica bastante complicado em sala de aula um professor conseguir trabalhar conteúdo com uma criança que está alheia a tudo que está acontecendo ali, mas está voltada para a problemática, para o transtorno e para as questões que ela tem. Uhum. Essa pesquisa que nós comentamos no início do programa, ela mostrou que, por análise de gênero, os transtornos psicológicos tiveram mais peso para as meninas do que para os meninos. Desde muito cedo, essa carga emocional para as mulheres acaba sendo muito maior, tendo mais impactos ao longo da vida. Sim, as meninas são mais afetadas, Depois vamos discutir quais são as principais questões aí que afetam as meninas, porém, é uma questão muito cultural envolvida nisso tudo, porque, assim, a mulher, desde pequena, ela é exigida ter determinados comportamentos e ela é muito recriminada quando ela tem outros tipos de comportamento que não o esperado. Então, quando esses transtornos envolvem as meninas, que são muito mais afetadas por isso tudo, elas são extremamente cobradas, não só no ambiente familiar, social, mas também dentro do ambiente escolar. Então, as meninas acabam sendo prejudicadas, mais prejudicadas do que os meninos nessa questão, transtorno mental e escola, e produtividade escolar, aproveitamento escolar. Uhum. Fabiana, ainda um outro cenário aí apresentado pela pesquisa, as principais psicopatias nessa fase da vida, seja na infância ou na adolescência, no caso das meninas, bem interessante, são ligadas a angústias e medos, e no caso dos meninos, as principais causas de evasão escolar, por exemplo, repetência, são as fobias e a depressão. Que tipo de situações podem levar ao aparecimento desse tipo de transtorno no momento em que a vida deveria ser tão mais leve, Uhum. Nós temos a visão de que a criança, naturalmente, é feliz, de que o adolescente está passando por uma fase de transformação difícil, mas que ele tem que aproveitar essa fase, que é uma fase bonita, Mas muitas crianças, muitos adolescentes vêm de uma realidade muito difícil, de uma realidade socioeconômica, de uma realidade familiar muito complicada, onde eles não têm apoio dentro de casa, não têm apoio social, não tem esse respaldo, não tem esse cuidado, não tem orientação, e quando eles vêm para a escola, eles já estão muito comprometidos emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Muitas vezes nós sabemos que tem muitas crianças que vão para a escola para poder comer, E assim, muitas crianças têm
nos funcionários, professores, equipe escolar, o respaldo emocional que muitas vezes não tem em casa. Então, esse transtorno que acontece nessa fase da vida, não só em escolas estaduais, mas também particulares, é essa falta de apoio, essa falta de respaldo emocional que as crianças hoje em dia estão recebendo muito pouco em casa. Uhum. Que tipo de comportamento apresentado por alunos na escola, né, ou pelos filhos em casa, devem ser encarados pelos pais como um sinal amarelo? A falta de concentração, por exemplo, durante a aula, durante os estudos? Isso a gente pode perceber bastante agora, né, com as aulas online, a dificuldade de concentração, a dificuldade em fazer amigos, um comportamento agressivo, um comportamento violento com os amigos, com professores, aquele filho que não sai do quarto, aquele aluno que toda hora pede para ir no banheiro, a criança que quando é colocada ali para fazer uma atividade, se expressar diante da sala, ela chora por qualquer coisa, ela fica nervosa por qualquer coisa, para a gente, adulto, qualquer coisa, mas que para ela é um desafio. Então, ele não está preparado para lidar, né, com os amiguinhos, não está preparado para responder ao professor alguma questão que é feita ali, ou mesmo lidar socialmente, né, na escola. Então, aquele filho que não sai do quarto, aquele filho que tem dificuldade de concentração, de entregar tarefas, trabalhos no prazo determinado, né? Aquele aluno que fica muito alheio a tudo que está acontecendo, que sempre arruma confusão. E isso são fatores que precisam ser olhados e considerados, né? Para que esse aluno seja chamado e olhado com carinho, como eu disse no começo, né? Porque às vezes a gente julga o aluno, a gente julga a criança, o adolescente, porque você só estuda, você só faz isso e está dando trabalho, mas a vida escolar é um desafio na vida das crianças e dos adolescentes. Assim como nós adultos temos o nosso desafio diário na vida deles, a vida escolar, a socialização, né? A cumprir prazos, expectativas também um problema para eles. Uhum. Nós comentamos sobre os impactos da pandemia, né? E é claro que houve no rendimento escolar, primeiro por conta do isolamento social, segundo por conta dessas aulas à distância, né? Muitos alunos enfrentaram dificuldade para manter a rotina de estudos online, né? A dificuldade de inclusão digital por muitas famílias. A gente tem até um dado aqui que foi divulgado pelo Conselho Nacional da Juventude, o número de jovens que pensou em abandonar a vida escolar, os estudos durante a pandemia subiu de 28% para 43% ao longo de 2021. Esse passa a ser um novo dilema dos educadores, Fabiana, a dificuldade de manter a adesão escolar? Acredito que sim, porque dentro de uma sala de aula já não é tarefa fácil para os professores, né? A equipe escolar manter o aluno ali ligado em tudo que está acontecendo, concentrado, interessado, né, em tudo que está sendo trabalhado ali. Quanto mais quando esse aluno está em casa, que muitas vezes não tem as condições necessárias, né, não tem um local adequado, não tem um acesso adequado. Muitas vezes o aluno tem que dividir o celular, o computador, né, com os irmãos, material. Então, assim, fica bastante complicado e o aluno se sente distante. Quando eu falei, né, que muitas vezes o aluno tem na equipe escolar o respaldo emocional que ele precisa, quando o aluno vem para dentro de casa e não tem esse apoio familiar, né, quando o aluno vem para dentro de casa e se distancia do pouco de contato social que ele tinha, fica mais complicado, o aluno fica mais retraído, mais desinteressado, e a gente atravessa um período muito difícil, principalmente para os adolescentes nessa fase escolar, porque eles passam a duvidar do futuro, eles passam a não acreditar no futuro da maneira que nós acreditávamos quando éramos adolescentes, podíamos sonhar, imaginar o que ia ser e tal, planejar as coisas, né? E os adolescentes de hoje, eles passam por essas questões, né, que eles estão passando por toda essa etapa escolar dentro de casa e sem muita perspectiva de futuro. Então, fica bem complicado, né, para os educadores, pais, trabalharem esse interesse,
esse compromisso, né, das crianças e adolescentes com a vida escolar. E no caso dos alunos que já chegaram a apresentar sinais ou mesmo diagnóstico de algum transtorno psicológico, como é que pais devem, né, tratar, pais e escolas, aliás, né, devem tratar alunos com esse perfil, né, com esse diagnóstico, e também como deve ser o trabalho de prevenção nas escolas? Uhum. Como eu disse anteriormente, assim, nós precisamos prestar atenção no comportamento dos nossos filhos e alunos, né? Uma questão que não foi citada aqui, que infelizmente a gente tem muito entre crianças e principalmente adolescentes, é a automutilação, né? Então, assim, o adolescente, a criança que vive de capuz, que vive de manga comprida, tá um calor e a criança está ali toda coberta, ela está se escondendo de alguma coisa. Então, a gente precisa conhecer o comportamento do filho, do aluno, no caso dos professores, que, assim, são muitos alunos, mas, assim, se você encontrar um professor anos depois que você foi aluno dele, ele vai saber falar alguma coisa sobre você, então o professor, ele bate o olho, ele sabe que aquele aluno mudou o comportamento, né? Então, assim, é observar, a primeira coisa, é observar se tem alguma coisa diferente no comportamento daquele filho, daquele aluno, se ele está mais retraído, se ele está mais agressivo, a maneira de falar, se os pais puderem, né, verificar o material escolar, esse filho está acompanhando, ele está fazendo o que é pedido, né? Então, assim, aí a gente consegue identificar se tem alguma coisa errada com esse filho, com esse aluno. A partir daí, ou eu procuro um encaminhamento individual, né? Nós temos aí atendimentos, procure ou um posto de saúde, CAPS, a gente tem esse respaldo, né? Ou então eu procuro, como pai, como mãe, a escola, ou se o professor mesmo consegue perceber alguma coisa diferente nesse aluno, procurar chamar o aluno, e a gente precisa falar aqui da capacitação, né, profissional, desses profissionais que trabalham incansavelmente, não só na educação, mas nesse cuidado, né, psicológico, emocional dos alunos, né? Então, que bom seria se os nossos professores tivessem, né, mais condições de estarem a par, né, desses transtornos, dessa problemática toda que envolve os nossos jovens, as nossas crianças, para quando isso dá sinal dentro da sala de aula ou de casa, a gente olhar e falar, esse aqui precisa de encaminhamento, não, esse aqui só precisa de uma conversa, esse aqui precisa de um diagnóstico, esse aqui precisa de mais carinho, de atenção, esse aqui precisa sentar mais na frente, esse aqui preciso chamar um grupo de alunos e incluir ele num grupo. Então, assim, se os professores, né, forem treinados, a gente sabe que a rotina do professor dentro da sala de aula não é fácil, mas, assim, a gente conta muito com esses profissionais, porque muitas vezes esses alunos vêm de casa com uma realidade muito difícil. Então, assim, e como ser prevenido? Olhando enquanto isso não acontece. Então, identificar que tem alguma coisa diferente ali, e quando isso acontece, fazer o encaminhamento, se preciso, individual, mas ter condições dentro da escola para que esse aluno fale, para que esse aluno se coloque, para que esse aluno se sinta como igual, né, com os amigos, até com os professores, né, de sentar, conversar e não ser julgado. Vejo que a gente precisa ter muito essa postura, né, com os adolescentes, corrigir, né, orientar, mas não julgar, aceitar aquilo que eles têm para falar, receber, acolher aquilo que eles têm para falar e orientar de acordo com o necessário. E é bem importante, né, isso que você comentou, né, a necessidade de sensibilização, seja dos professores, dos coordenadores pedagógicos da escola de uma forma geral, dos pais, dos familiares, até porque essas dificuldades, sejam transtornos psicológicos ou mesmo essas dificuldades de lidar com questões emocionais nesses primeiros anos de vida ou na adolescência, podem trazer consequências no futuro, quer dizer, limitar oportunidades de trabalho ou gerar consequências aí para até atrapalhando o crescimento da carreira desse indivíduo, né, Fabiana? Porque, assim, o aluno que ele não vai bem na escola, que é mal sucedido aí na escola,
O aluno que estudou até o sexto, sétimo ano e no ano seguinte não voltou para a escola. O aluno que é repetente, né? Aquele aluno que está ali na escola tem 12, 13 anos, mas ainda não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, né? Com certeza, quando ele sair para o mercado de trabalho, ele vai ser prejudicado, né? E isso envolve uma questão de autoestima, isso envolve questão de autoconfiança, e aí a gente coloca, né, em risco todo um futuro, né, por coisas que talvez, se tivessem sido vistas e cuidadas e olhadas, né, coisas que se na hora a gente chama o aluno e procura saber o que está acontecendo, o filho, e procura saber o que está acontecendo, porque muitas vezes nós pais hoje temos a tendência de deixar, né, que a escola resolva tudo, mas nós pais precisamos olhar para isso tudo também, e não só esperar do professor, que muitas vezes tem 30 alunos na sala, né, mas a gente olhar com carinho, porque assim, o aluno que sai despreparado da escola, o aluno que sai prejudicado da escola, em questões escolares, de aprendizado, com certeza ele não vai ter um bom desempenho no mercado de trabalho. E isso envolve, depois, questões familiares, econômicas, né? Então, a gente tem todo um futuro comprometido, né, por conta de uma época escolar muito mal aproveitada. Só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, sobre a presença de psicólogos dentro das escolas. Essa presença, né, essa disponibilização desse profissional é obrigatória. Muitas vezes a gente vê um movimento das escolas, né, de acionar um psicólogo como suporte dos alunos apenas para orientação vocacional. Então, no momento em que os alunos estão em dúvida, o que eu vou prestar no vestibular, né, já estão ali fazendo provas como treineiros, a escola acaba acionando o profissional da psicologia para auxiliar, dar um suporte, dar um apoio nesse sentido. Mas em que outros momentos a presença de um psicólogo nas escolas é fundamental? Uhum. O psicólogo na escola, acredito eu, como psicólogo, é fundamental desde o início da vida escolar, né? Porque o aluno ele precisa da educação escolar, mas muitas vezes ele precisa, né, de um amparo psicológico para que ele possa se desenvolver, né, que ele possa aproveitar o tempo que ele está ali na escola, se conscientizar da importância, né, de realizar tarefas e tal, mas muitas vezes, como já dissemos, esse aluno já vem com muitos problemas e não tem espaço, né, na cabecinha dele, nas emoções dele, para ele sentar e aprender. Então, tem um projeto de lei desde 2019, para que tenham psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas, para que tenha, né, esse projeto, esse amparo, né, psicológico para as nossas crianças e nossos adolescentes. Porém, ainda, né, com essa questão de pandemia e tal, o governo do estado, a partir de não sei que data, acho que julho de 2021, lançou que teria mais um ano, né, para que tivesse psicólogos em todas as escolas. Então, seria o ideal, porque esse aluno ter o espaço para trabalhar questões complicadas para ele, que muitas vezes ele não pode falar em casa, muitas vezes ele não pode tratar na roda de amigos. Então, assim, em algumas escolas do Rio de Janeiro têm sido trabalhadas grupos, né? Então, assim, são rodas de conversa em que questões são colocadas e trabalhadas ali, porque dentro da escola, atender uma criança, um aluno individualmente, fica muito complicado. Quantos profissionais precisaríamos ter dentro de uma escola para que desse conta dessa demanda toda, né? Então, assim, que fosse trabalhado em grupos, que fosse trabalhado em aulas, em palestras, né? A conscientização, essa questão, porque, assim, muitas vezes o adolescente, principalmente, ele sofre bullying por ter um comportamento muito diferente dos outros, ele sofre por várias questões aí, o distanciamento dos amigos, que muitas vezes poderiam incluir, mas não fazem, porque esse adolescente tem um comportamento ou muito agressivo ou muito tímido. Então, o papel do psicólogo na escola,
que infelizmente ainda não temos, né, o psicólogo para cada escola, seria trabalhar nessas questões emocionais, educacionais também, nessas questões todas, para que os nossos alunos, nossos filhos se sentissem mais à vontade, porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele se sente um estranho, né, com o comportamento que ele tem e não sabe o que fazer com esse comportamento. Então, ele sofre em casa por ter esse tipo de comportamento, ele sofre na sociedade, ele sofre na escola, e aí ele fica sem ter para onde correr, e o psicólogo dentro da escola seria a pessoa, né, a trabalhar com a equipe e trabalhar com esse aluno, trazendo esse aluno, acolhendo esse aluno para que esse aluno possa ter um aproveitamento digno, né, que toda criança, todo adolescente tem esse aproveitamento escolar, para que tenha, então, garantido aí um melhor futuro, seria o ideal. E as atividades coletivas dentro das escolas, conduzidas, então, por um psicólogo, seriam uma boa saída, né? Seria ótimo, ou, assim, por um psicólogo, ou por uma equipe treinada, como eu disse, por conta da demanda, um psicólogo que orientasse, né, todo um trabalho e supervisionasse isso tudo, seria excelente. Fabiana Antonelli, psicóloga clínica, e nossa convidada mais uma vez aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando um pouquinho sobre como aspectos emocionais, transtornos psicológicos podem acarretar, né, gerar impactos significativos na vida escolar, provocando situações como repetência e até o problema da evasão, que se intensificou agora durante a pandemia. Fabiana, mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigada, Lidiane, e estou aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente aproveita para agradecer mais uma vez também você que nos acompanhou pela sintonia, e nós lembramos que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure TV Câmara Bauru. Até a próxima!